Bom dia, alunos do terceiro ano. Hoje eu estou aqui para orientá-los em relação às avaliações, né? Principalmente os alunos que estão aí em casa, que vão fazer as avaliações em casa. Então vamos lá. Eu vou orientar vocês aqui nas 3 disciplinas, tá? Literatura, geografia e sociologia, certo? Vamos lá então às nossas avaliações. Nós vamos iniciar então aí com a avaliação de literatura, tá? Então na número 1 fala assim: sobre a linguagem não literária, é correto afirmar exceto. Então, aqui você vai marcar entre as alternativas a que está errada. Sobre a linguagem não literária, somente a alternativa errada. Sobre a origem da poesia, vocês vão ler o texto, né? E aí na pergunta fala assim: pela descrição apresentada, a linguagem referencial teria em sua origem o seguinte traço fundamental. Então, somente uma resposta está correta, tá? Somente uma resposta correta, certo? Depois, na número 3, vocês vão ler, então, o texto aí, né? Descuidar do lixo é sujeira. E o bicho, que retrata, então, a realidade do ser humano, quando se expõe, né, a lugares, né, inóspitos, lugares assim que não tem onde morar, né, não tem uma vida digna, né, então ela é comparada a um bicho, certo? E aí você vai ler então as 4 afirmações e vai dizer para mim quais são as verdadeiras, tá? Somente uma alternativa é correta. Então, a 4, o gênero narrativo, da maioria das vezes é expresso pela, somente uma alternativa é verdadeira. A 5, o soneto é uma das formas mais tradicionais, na maioria das vezes tem conteúdo. Qual é o conteúdo de um soneto? Né? Somente uma alternativa está correta. A 6, você vai assinalar somente a alternativa correta, certo? Na 7, você vai ler o texto, né? Esse texto que vai falar um pouquinho sobre algumas poesias. Então, nós temos o texto 1, o texto 2, né? E o texto de Manuel Bandeira. Então, você vai assinalar somente uma resposta verdadeira. Então, a número 8, você vai falar sobre trovadorismo em Portugal e vai marcar a resposta incorreta na número 8. Na 9, você vai ler todas as situações, a situação 1, a 2, a 3, a 4 e a 5, e vai marcar somente uma resposta correta. E na 10, né, você vai ler o texto. Esse texto é bem extenso, então você tem que ler com bastante calma. Aí tem, né, o significado das palavras. E a perguntinha: na cantiga de Dom Diniz predominam as características de uma... Então, você vai me dizer se é uma de cantiga de amigo, se é cantiga de maldizer, cantiga de escárnio ou a cantiga do amor, tá? Então, você vai marcar somente a alternativa correta, certo? Então, essa daí é a nossa prova de literatura. Depois dela, nós temos, então, a prova de... Deixa eu pegar aqui, que são várias provas. Então, essa aqui é de literatura, essa daqui é de... Ah, tá, literatura também. Deixa eu tirar ela daqui. Temos essa aqui que é a de sociologia, tá? Então, a número 1, né? Você tem que marcar a resposta incorreta sobre as classes sociais, tá? A resposta incorreta. Na 2, né, em termos sociológicos, assinale o que for correto sobre o conceito. Então, na 1, a incorreta, e na 2, o que é correto sobre o conceito das classes sociais. Na 3, né, diante da visão de Karl Marx, descreve a luta das classes sociais como o quê? Somente uma alternativa correta. A 4, para entendermos as ideias de lutas de classe, todos os desdobramentos de Marx, que Marx atribuiu a esse importante aspecto social, devemos primeiro entender o que são as classes sociais e o que tanto ele se referiu. Nesse sentido, Karl Marx defendia a ideia das classes, a participação e a noção do que, né? Somente uma alternativa correta. A 5 também vocês vão falar sobre a filosofia da história, né, de Auguste Comte, tá?
Então, sobre isso, é correto afirmar que você vai marcar somente uma alternativa correta. Na 6, sobre o positivismo, né, de Auguste Comte e Emily Durkheim. Então, você vai marcar somente uma resposta correta. Na 7, também continua falando sobre positivismo, que é uma linha de pensamento dominante da classe, né, de Auguste Comte. Então, sobre essa corrente de pensamento, você vai marcar a alternativa correta. A 8, né? Comte acreditava nos problemas sociais e as sociedades em geral deveriam ser estudados com o mesmo rigor científico das ciências naturais, certo? Qual era o objetivo principal da sociologia de Comte? Então, você vai marcar somente uma resposta correta. A 9, os principais fatos históricos sociais que propiciaram o surgimento da sociologia. Quais foram esses fatos? Somente uma resposta correta. E a 10, sobre a relação entre a Revolução Industrial e o surgimento da sociologia, você vai assinalar o que é correto, somente uma resposta correta, ok? Então, até a nossa próxima gravação, um grande abraço.